Minha prima me riu na cara e disse que eu nunca teria cura, até o médico mostrou os exames diante de toda a família. Nunca imaginei que a minha própria família pudesse ser tão cruel. E quando digo cruel, não estou falando de pequenas discussões ou provocações passageiras, estou falando daquela humilhação que corrói por dentro, que te faz duvidar de tudo, até da própria existência. Eu tinha 28 anos quando tudo isso aconteceu, e a última coisa que esperava era ouvir minha prima, a mesma que cresceu comigo, rir da minha doença. Você nunca vai melhorar, pode esquecer, ela disse, com aquele sorriso de quem saboreia a dor alheia. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha vida até então já não tinha sido fácil. Sempre fui a pessoa quieta, que tentava passar despercebida nas reuniões familiares, que tinha medo de chamar atenção. Minha saúde já vinha sendo um desafio há anos. Diagnósticos errados, médicos que pareciam desinteressados, exames que pareciam não fazer sentido, tudo isso me deixou vulnerável. Mas nada se comparava à crueldade de alguém que deveria ser família. Ela sempre teve aquele olhar de superioridade, aquela voz que transformava qualquer conselho em crítica e qualquer sucesso em provocação. Mas ouvir aquilo em frente a todos, com meus pais e tios ali, me destruiu. No dia em que tudo aconteceu, eu tinha passado por mais uma bateria de exames complexos, na esperança de finalmente encontrar um tratamento que funcionasse. Era um momento delicado, mas eu tentei manter a calma. Minha prima, como sempre, estava lá, e parecia se divertir com cada pequena dificuldade que eu enfrentava. Quando o médico entrou na sala, senti aquele frio na espinha, uma mistura de esperança e medo. Ele começou a falar sobre os resultados com aquela autoridade que só quem estudou anos para salvar vidas pode ter. Os exames confirmam que o tratamento começou a funcionar, disse ele, olhando para mim com um sorriso discreto. Se continuarmos assim, os próximos testes vão mostrar uma melhora significativa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia ouvir cada respiração da minha prima. Ela, que tinha acabado de rir e me humilhar, congelou. Aquilo era quase inacreditável. A mesma pessoa que me julgava incapaz, agora testemunhava a realidade que ela jamais imaginou que pudesse existir. Eu senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque finalmente havia uma luz, raiva porque a crueldade dela sempre fez parte da minha história. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Pegou os exames, impressos e com gráficos claros, e os colocou sobre a mesa. Quero que todos vejam, disse, olhando diretamente para minha família. Esses resultados mostram que a melhora é real e mensurável. A cura está acontecendo. Os olhos da minha prima se arregalaram. Eu podia ver, de forma nítida, a vergonha e a incredulidade se misturarem naquele rosto que tanto me machucou. Ela tentou desviar o olhar, mas não havia como escapar. Todos estavam testemunhando a verdade. E naquele instante, eu percebi que não era apenas sobre a doença. Era sobre o que significa ser subestimado, desrespeitado, ignorado. Aquele momento era uma espécie de justiça silenciosa, mas ainda assim poderosa, que me fez sentir uma força que eu não sabia que tinha. Minha mãe segurou minha mão com força, e pela primeira vez em anos senti que não estava sozinha. Meu pai, que sempre tinha sido reservado, assentiu com uma expressão que misturava orgulho e alívio. E eu por dentro, estava em conflito, alegria, alívio, e uma raiva contida que queimava como fogo. Eu queria dizer coisas, confrontar minha prima, mas não precisava. Os exames falavam por si. A verdade estava ali, nua e crua, para todos verem. Mesmo com essa vitória iminente, a tensão ainda pairava no ar. Eu sabia que nada mudaria instantaneamente, minha prima ainda era a mesma pessoa, com os mesmos ressentimentos e orgulho ferido. Mas algo tinha mudado em mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha voz importava, que minha luta tinha valor, que minha dor podia se transformar em força. Quando saí daquela sala, meus joelhos ainda tremiam, não de fraqueza, mas de uma emoção intensa que era difícil de controlar. Eu sabia que a batalha estava longe de terminar. Havia passos a seguir, novos tratamentos a enfrentar, e ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha poder sobre minha própria vida. Acordei na manhã seguinte ainda com a sensação de que tudo tinha sido um pesadelo, mas não era. Os exames estavam na minha mente como prova concreta. A cura que minha prima disse que eu jamais teria estava acontecendo. Eu queria me sentir leve, mas o sentimento era mais complexo, uma mistura de alívio, raiva e desconfiança. Eu conhecia minha família, sabia que a inveja e a maldade não se dissipam tão facilmente, e a minha prima era um caso à parte. Ela sempre teve prazer em me diminuir, e agora a realidade estava a meu favor. Mas até que ponto isso mudaria algo? Quando cheguei na casa da minha mãe naquele dia, a tensão era palpável. Minha prima entrou pela porta com um sorriso forçado, aquele mesmo que sempre escondia sarcasmo e desprezo. Oi, disse ela, a voz doce, mas com uma frieza que gelava a espinha. Eu apenas assenti, sem força para qualquer provocação naquele momento. Mantive minha postura, porque eu sabia que ela estava me testando, medindo cada gesto meu, procurando uma reação para usar contra mim mais tarde.
A conversa começou de forma normal, mas havia um subtexto pesado em tudo. Cada palavra dela parecia uma armadilha. Cada comentário sobre minha rotina ou saúde carregava uma provocação velada. Minha mãe tentava intermediar, mas eu percebia a tensão nos olhares que trocávamos. E naquele instante, percebi que a batalha não era apenas sobre minha doença ou sobre a melhora dos exames. Era sobre manter minha dignidade diante de alguém que parecia nutrir prazer no meu sofrimento. Decidi que não iria me esconder. Sentei-me à mesa, respirei fundo e contei um pouco do que os médicos haviam dito. Falei sobre os próximos passos, os cuidados, a probabilidade de recuperação, e como a ciência e o tratamento estavam me dando uma nova chance. A princípio, minha prima manteve o silêncio. Depois, com aquela risada curta e nervosa, tentou diminuir a importância do que eu dizia. Qualquer pessoa pode se animar com um exame positivo, não é? A frase parecia inocente, mas era uma tentativa clara de minar minha conquista. Nesse momento, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, senti que não precisava me esconder, que não precisava engolir a dor ou a humilhação. Respirei fundo, e de forma calma mas firme, disse, sim, qualquer pessoa pode se animar com um exame positivo. Mas agora são exames reais, com resultados que todos aqui podem ver. Não é opinião, não é achismo. É fato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha prima desviou o olhar, meus pais respiraram aliviados, e eu senti uma onda de força que nunca tinha sentido antes. Aquele momento não era apenas sobre mim, era sobre mostrar a todos que a verdade tem peso, que a justiça pode vir de forma sutis, e que a dor que ela tentou infligir não me definiria. Nos dias seguintes, minha vida entrou em um ritmo de tratamento intenso. Consultas, exames, fisioterapia, alimentação controlada. A cada progresso, sentia uma mistura de esperança e incredulidade. Minha prima, por outro lado, parecia cada vez mais irritada com a minha melhora. Comentários sutis começaram a aparecer nas reuniões familiares, observações veladas sobre meu comportamento ou minhas escolhas. Eu poderia ter respondido, poderia ter caído em discussões, mas decidi observar, estudar cada reação dela. Era como se eu estivesse preparando meu próprio arsenal, não de vingança, mas de proteção. Um dia, durante uma consulta com o médico, algo inesperado aconteceu. Ele me chamou de lado, com expressão séria. Se quiser, posso mostrar todos os exames para sua família de uma maneira mais detalhada, explicando cada progresso. Muitas vezes, quando as pessoas não acreditam, precisam ver com clareza. Eu hesitei, mas concordei. Precisava que todos percebessem que a recuperação não era coincidência ou sorte, era resultado de esforço, disciplina e acompanhamento médico correto. Quando o médico explicou cada detalhe, apontou gráficos, exames de sangue, ressonâncias e tomografias, minha prima começou a se contorcer na cadeira. Eu podia ver a incredulidade no rosto dela, misturada com raiva e vergonha. Foi um momento estranho, quase catártico, como se toda a negatividade que ela havia espalhado sobre mim estivesse se voltando contra ela mesma. Mas mesmo nesse instante, algo me inquietava, a sensação de que ela não desistiria tão facilmente, de que haveria consequências futuras. Planos sutis de sabotagem ou provocação. E então veio a pior parte. Comentários de parentes que antes me apoiavam timidamente, agora tentando acalmar a tensão. Não precisa exagerar, é só saúde, gente. Mas eu percebi a verdade. Minha prima ainda tinha seguidores, mesmo que silenciosos, e isso significava que a batalha estava longe de terminar. Minha melhora era inegável, mas minha reputação e minha tranquilidade ainda estavam vulneráveis. Saí daquela visita com uma sensação estranha, uma mistura de vitória e alerta. A melhora física era evidente, mas emocionalmente, eu ainda estava em guerra. Cada sorriso falso da minha prima, cada comentário irônico, cada gesto de superioridade mascarado de cordialidade, ainda carregava o potencial de me atingir. E eu sabia que precisava estar preparada, porque lidar com a crueldade de alguém tão próxima não seria algo que acabaria com um exame ou uma prova médica. Naquela noite, enquanto organizava meus exames em pastas, percebi que algo dentro de mim havia mudado de forma definitiva. Não era apenas sobre a doença, era sobre minha própria força, minha capacidade de enfrentar pessoas e situações que antes me paralisavam. Eu não era mais a pessoa que engolia insultos em silêncio, que se escondia da crueldade familiar. Agora, eu estava consciente da minha própria força, e isso me deixava inquieta e viva ao mesmo tempo. Mas ainda havia uma sombra no ar. Algo na postura da minha prima, na maneira como ela me observava, indicava que não desistiria. A pergunta que me assombrava era clara: até onde ela iria para tentar me derrubar novamente? E mais importante, eu estava realmente pronta para enfrentar o que ela poderia fazer a seguir, mesmo sabendo que agora eu tinha provas e força do meu lado. O telefone tocou tarde da noite. Era um número desconhecido. Eu atendi com o coração disparado, e ouvi apenas uma voz fria e pausada dizer: "Não pense que acabou."
estamos apenas começando. E nesse instante, eu soube que a batalha real ainda estava por vir. O telefonema me deixou em estado de alerta por dias. A voz fria ainda ecoava na minha mente. Estamos apenas começando. Não havia identificação, nenhuma pista de quem poderia estar por trás. Meu coração batia mais rápido a cada toque do telefone, cada notificação, cada mensagem suspeita. Eu já não confiava totalmente nem nos meus próprios instintos, e a ideia de que minha prima pudesse ter manipulado algo me deixava paranoica. Nos dias seguintes, a rotina de tratamento continuou, mas cada visita médica tinha agora uma tensão adicional. Sentia que precisava estar preparada para tudo, inclusive para enfrentar ataques que não eram físicos, mas psicológicos. Minha prima parecia inofensiva quando todos estavam por perto, mas eu percebia nos pequenos detalhes, olhares trocados com outros parentes, sorrisos contidos e comentários sutis, que ela não havia desistido. Uma tarde, recebi uma mensagem anônima: cuidado com quem você confia. Nem todos querem te ver bem. O instinto me disse para ignorar, mas meu coração acelerou. Quem poderia ser? Minha própria família estava dividida entre apoio e influência dela. Eu precisava descobrir. Na consulta seguinte, decidi falar com meu médico sobre a situação. Expliquei os telefonemas, as mensagens e o medo constante de que alguém estivesse tentando me sabotar. Ele me olhou sério, como se tivesse visto muitas histórias parecidas, e disse: a sua saúde mental é tão importante quanto a física. Precisamos estar atentos, mas sem paranoia. Foque nos fatos, no tratamento, nas provas que você já tem. Aquilo me deu um certo conforto, mas também aumentou a sensação de que a batalha não era apenas externa, era interna, comigo mesma, com minha ansiedade e meu medo. Alguns dias depois, durante uma reunião de família, minha prima decidiu atacar de forma aberta. Era uma reunião comum, mas cada palavra que ela dizia carregava uma ironia velada sobre meu estado de saúde, meu tratamento, até minha aparência. Você está realmente melhor? Parece que ainda está fraca, disse ela, com um sorriso falso. Meu sangue ferveu. Pela primeira vez, senti vontade de gritar, de expor toda a raiva que estava guardando há meses. Mas respirei fundo e me controlei. Olhei para meus pais, que me lançaram olhares de alerta, e então para meu médico, que havia me acompanhado em todas as consultas e exames. Percebi que eu não precisava provar nada para ela ali. Minhas provas estavam registradas, meus avanços eram visíveis, e minha própria força era agora minha arma mais poderosa. A reunião terminou, mas o impacto do encontro não passou despercebido. Eu sentia os olhares, os cochichos, a tensão no ar. Minha prima havia tentado plantar dúvidas, mas ao mesmo tempo, percebi algo novo: medo. Pela primeira vez, eu notei que ela temia que eu realmente me fortalecesse, que eu não apenas sobrevivesse, mas triunfasse sobre tudo que ela havia desejado para mim. Nos dias seguintes, comecei a observar mudanças sutis nos comportamentos dos meus familiares. Alguns antes influenciados por ela pareciam mais cautelosos, outros mais atentos às minhas conquistas. Era como se a verdade estivesse se espalhando, e meu progresso não pudesse mais ser ignorado ou minimizado. Mas minha prima ainda permanecia uma ameaça latente. Cada gesto, cada palavra ainda carregava um veneno que poderia me atingir se eu baixasse a guarda. A tensão cresceu até que um episódio inesperado mudou tudo. Um dia, recebi uma ligação do laboratório pedindo que eu buscasse exames complementares de urgência. Meu coração disparou. Não sabia se era uma emergência médica ou mais uma tentativa de jogo psicológico. Cheguei ao laboratório e fui direto para a recepção. A atendente olhou para mim e disse, com um meio sorriso: o médico pediu para você ver isso pessoalmente, sem intermediários. Quando recebi os exames, senti um misto de alívio e ansiedade. Os resultados mostravam uma melhora ainda mais significativa do que o esperado. Cada parâmetro, cada análise de sangue, cada exame de imagem indicava que meu corpo estava respondendo perfeitamente ao tratamento. Minha cura não era apenas possível, estava acontecendo de forma concreta. Mas então percebi algo mais. Um dos exames estava acompanhado de um relatório detalhado sobre possíveis complicações se o tratamento fosse interrompido. E havia um comentário final, escrito à mão pelo médico: cuidado com influências externas que possam tentar sabotar o progresso do paciente. Meu coração gelou. A confirmação de que alguém, minha prima ou outro parente, poderia tentar interferir de forma deliberada não era mais apenas suspeita, era um alerta real. Decidi que precisava agir de forma estratégica. Comecei a documentar tudo: mensagens suspeitas, olhares, comentários, ligações anônimas. Organizei meus exames em pastas, tirei cópias digitais, e conversei com meu médico sobre cada detalhe. Ele me disse que se houvesse necessidade, poderíamos apresentar essas evidências formalmente. Pela primeira vez, senti que tinha não apenas provas médicas, mas também meios de me proteger de ataques psicológicos e manipulações familiares. E no entanto, apesar de toda a preparação, a sensação de vulnerabilidade não desapareceu.
Cada vez que minha prima entrava na sala, eu sentia o peso da ameaça implícita. Cada reunião familiar parecia um campo minado, onde qualquer palavra poderia ser interpretada, manipulada e usada contra mim. Mas ao mesmo tempo, eu sentia algo novo crescendo dentro de mim, confiança. Eu não era mais a vítima indefesa de antes. Minha força emocional, aliada à prova científica da minha recuperação, me dava uma posição de poder que eu nunca havia experimentado. Foi durante uma dessas reuniões tensas que algo inesperado aconteceu. Minha prima, tentando me atingir com uma observação sutil, foi interrompida pelo tio mais velho da família, que pegou meus exames e os mostrou a todos, explicando cada progresso, cada dado positivo. Pela primeira vez, minha prima ficou completamente sem reação. Ela tentou disfarçar, mas o olhar de incredulidade e raiva que cruzou seu rosto revelou tudo. Ela não esperava que eu tivesse aliados, que minhas provas fossem tão claras, que minha recuperação fosse tão visível. Naquela noite, voltando para casa, eu me senti exausta, mas estranhamente empoderada. A batalha ainda estava longe do fim, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não apenas sobreviveria, eu triunfaria, e nada nem ninguém poderia apagar os resultados concretos que eu havia alcançado com tanto esforço. Mas antes de conseguir relaxar, recebi outra mensagem anônima. Você acha que isso acabou? Ainda não viu nada. A diversão está apenas começando. E naquele instante, percebi que a verdadeira batalha emocional e psicológica estava apenas começando. Minha prima não havia desistido, e eu sabia que teria que me preparar para algo muito maior do que simples provocações familiares. O telefonema e as mensagens anônimas continuavam me perseguindo, como sombras persistentes que não me deixavam esquecer que a guerra ainda não tinha acabado. Cada vez que meu celular vibrava, meu coração acelerava. Cada notificação trazia um frio na espinha, como se a qualquer momento eu pudesse ser atingida por algo que não estava sob meu controle. Minha prima era imprevisível, mas agora eu percebia que não estava mais sozinha nessa batalha. Eu tinha aliados, provas, médicos que acreditavam em mim e, acima de tudo, minha própria determinação. Decidi mudar a estratégia. Não podia mais reagir apenas emocionalmente, precisava agir com inteligência e firmeza. Comecei a registrar todos os detalhes, cada comentário maldoso, cada gesto suspeito, cada ligação estranha, tudo. Criei uma pasta digital e uma física, separando por datas, horários e contexto. Queria ter provas concretas, não apenas minha palavra contra a dela. O médico me apoiou nessa decisão, reforçando que evidências seriam essenciais caso a situação escalasse. As reuniões familiares se tornaram verdadeiros campos de batalha silenciosos. Minha prima continuava com suas tentativas de provocação, mas agora eu respondia de maneira controlada, medindo cada palavra, cada gesto. Não precisava de explosões emocionais para mostrar força, minhas ações e resultados falavam por mim, e isso parecia irritá-la ainda mais. Ela queria drama, queria me ver desmoronar, mas eu me mantinha firme, segura, imparável. Foi em uma dessas reuniões que algo inesperado aconteceu. Minha prima tentou usar um comentário sobre minha saúde como arma. Será que você realmente consegue manter esse tratamento, ou vai desistir na primeira dificuldade? Mas antes que pudesse completar sua provocação, minha mãe a interrompeu, mostrando minha agenda de consultas e exames. Cada progresso estava documentado, cada melhora registrada. A sala ficou em silêncio. Eu senti uma mistura de alívio e triunfo silencioso, enquanto minha prima tentava controlar a expressão, mas não conseguiu esconder a raiva crescente. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas movimentações suspeitas. Coisas que antes poderiam passar despercebidas agora saltavam aos meus olhos. Olhares trocados, mensagens apagadas rapidamente, tentativas de me isolar em reuniões familiares. Era evidente, minha prima não desistiria tão facilmente. Mas agora eu estava preparada. Cada movimento dela era observado, registrado e analisado. Eu não era mais uma vítima. Decidi que precisava de apoio emocional adicional. Comecei a frequentar terapia, focando não apenas na minha recuperação física, mas no fortalecimento psicológico. Aprendi técnicas de controle emocional, estratégias para lidar com provocação e manipulação, e como transformar a raiva e o medo em energia positiva. Cada sessão era um passo para me tornar imune às provocações, para construir uma fortaleza interna que ninguém poderia derrubar. E então veio o momento decisivo. Um dos encontros familiares mais importantes do ano estava marcado, e minha prima já havia começado a insinuar comentários sobre minha saúde em mensagens privadas para outros parentes. Decidi que era hora de agir de forma definitiva. Organizei todos os meus exames, relatórios médicos e registros das mensagens e ligações suspeitas. Tudo seria apresentado de forma clara e objetiva, sem drama, sem emoção descontrolada. Apenas fatos, evidências e resultados concretos. No dia do encontro, senti uma tensão quase insuportável.
Minha prima estava lá, sorrindo de forma falsa, tentando mostrar normalidade, mas eu percebi a hostilidade no olhar dela. Quando a reunião começou, respirei fundo, e com calma, comecei a expor minha jornada, cada dificuldade enfrentada, cada tratamento realizado, cada resultado positivo obtido. Apresentei os exames, expliquei cada progresso, cada detalhe que comprovava que a recuperação não era apenas real, mas consistente. O silêncio tomou conta da sala. Minha prima tentou interromper, mas foi contida pelo tio mais velho, que olhou para ela com firmeza e disse que era a hora de ouvir os fatos. Pela primeira vez, vi medo no olhar dela. Ela não esperava que eu tivesse não apenas provas médicas, mas também registros de tentativas de sabotagem e manipulação. A força que eu demonstrava, aliada à clareza das evidências, a deixava impotente. Após a reunião, alguns parentes se aproximaram para me apoiar, outros permaneciam em silêncio, ainda processando a verdade. Minha prima, por sua vez, saiu sem dizer nada, com o rosto vermelho e os olhos cheios de raiva. Pela primeira vez, senti que tinha revertido a situação completamente. Eu não era mais alvo de escárnio. Eu era exemplo de força, determinação e superação. Mas apesar da vitória aparente, algo ainda me preocupava. Minha prima não havia desaparecido, e eu sabia que ela continuava tramando, esperando um momento de fraqueza para tentar me derrubar novamente. A sensação de alerta constante não me abandonava. Cada passo que eu dava precisava ser cuidadoso, cada decisão calculada. Nessa mesma noite, ao organizar meus documentos e exames, recebi uma mensagem nova. Dessa vez, não era apenas uma ameaça anônima. Havia uma foto minha de um momento privado, uma reunião de médicos, e a legenda dizia: "Você acha que pode se esconder? Nós sabemos onde você está e o que faz." Meu coração disparou. A sensação de invasão era real, alguém estava me observando, e minha prima, claramente, tinha aliados. Foi nesse instante que percebi que minha luta não era apenas contra ela, mas contra todo um sistema de manipulação emocional que se estendia além da simples família. Era uma batalha de inteligência, estratégia e força psicológica. Eu precisava estar um passo à frente, preparada para cada movimento, cada tentativa de controle, cada artifício que pudesse ser usado para me fragilizar. Naquela noite, enquanto revisava cada prova, cada registro, cada mensagem, senti uma determinação inédita. Eu não seria mais vítima de ninguém. Minha saúde, meu corpo, minha mente, tudo isso estava sob meu controle, e ninguém poderia me tirar isso novamente. Minha prima havia subestimado minha força, e agora eu estava pronta para mostrar que cada tentativa de me derrubar só me tornaria mais poderosa. Mas, antes que pudesse me sentir totalmente segura, ouvi um barulho na porta da casa. Alguém havia mexido na fechadura, tentando entrar sem ser percebido. Meu coração disparou. Minha prima? Ou alguém a serviço dela? Eu me aproximei lentamente da porta, segurando o celular e um bastão improvisado. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Cada segundo parecia durar uma eternidade. E então, do outro lado da porta, uma voz sussurrou: "Você não vai conseguir escapar disso." E naquele instante, percebi que a guerra tinha apenas começado de verdade. Minha prima não estava sozinha, e agora eu precisava decidir como enfrentar algo que ia além da provocação, algo que ameaçava minha segurança física e emocional. A voz na porta ainda ecoava na minha mente. Meu corpo estava em alerta máximo, cada músculo tenso, cada pensamento acelerado. Eu não podia subestimar a situação. Aquele não era apenas um ataque psicológico, era uma ameaça real, física. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia, mas hesitei, não queria revelar minha vulnerabilidade. Em vez disso, respirei fundo e comecei a avaliar. Quem poderia estar do outro lado? Minha prima, claramente, mas talvez não sozinha. Ela sempre teve aliados discretos, e eu estava diante de algo que exigia cautela máxima. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o barulho cessou. Eu mantive a vigilância, cada sentido alerta, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Era impossível não pensar em tudo que havia acontecido até ali: a humilhação, as risadas cruéis, os telefonemas anônimos, as mensagens ameaçadoras. Cada episódio tinha me preparado, de certo modo, para aquele momento. Eu não era mais a pessoa indefesa que minha prima imaginava. Agora eu tinha provas, estratégias e determinação para enfrentar qualquer investida. Nos dias seguintes, minha rotina se tornou uma operação de precaução. Eu não deixava meu celular fora do alcance, monitorava cada ligação, cada mensagem, e reorganizei minha agenda de consultas para ter sempre alguém ao meu lado. Minha casa recebeu pequenas alterações de segurança, fechaduras reforçadas, câmeras discretas, sensores que alertavam sobre movimentações suspeitas. Eu me sentia mais segura, mas a tensão constante não me abandonava. Cada visita, cada reunião familiar parecia um teste, e minha prima não desperdiçava nenhuma oportunidade de provocar ou observar minhas reações. Então veio um momento inesperado, uma reunião médica marcada fora do consultório habitual. Eu não tinha escolha, precisava comparecer. O carro que me levaria era do hospital, e decidi levar meu irmão como proteção adicional. Durante o trajeto, meu coração batia acelerado.
Eu sabia que minha prima poderia tentar alguma interferência até mesmo fora de casa. Cada quilômetro percorrido era carregado de ansiedade e alerta constante. Chegando ao hospital, tudo parecia normal. Mas enquanto eu aguardava na sala, percebi olhares curiosos e discretos. Meu instinto não falhou, alguém havia me seguido, alguém que claramente tinha interesse em acompanhar meus passos. Mantive a calma, focando na consulta, mas sabia que estava cercada, e que qualquer movimento errado poderia ser usado contra mim. O médico me recebeu, sorrindo como sempre, mas percebendo minha tensão. Você está muito alerta hoje, disse ele. Quer me contar o que está acontecendo? Falei brevemente sobre as ameaças, os telefonemas e mensagens, e ele assentiu, compreensivo. Decidimos que seria melhor registrar formalmente tudo o que estava acontecendo, não apenas como histórico médico, mas também como documentação em caso de necessidade legal. Depois da consulta, no caminho de volta, algo inesperado aconteceu. Meu carro foi seguido. Eu percebi o veículo atrás de nós, discreto, mas persistente. Meu irmão notou também, e trocamos olhares rápidos, entendendo a gravidade da situação. Mantivemos a calma, alterando rotas e evitando confrontos, mas a sensação de vulnerabilidade era intensa. Eu sabia que minha prima podia ter aliados, e que agora estava lidando com algo maior do que simples provocações familiares. Chegando em casa, decidi que não podia mais apenas reagir. Era a hora de agir estrategicamente. Comecei a reunir todas as provas, mensagens, telefonemas, testemunhos de amigos e parentes que haviam presenciado situações anteriores. Organizei tudo em pastas digitais e físicas, criando um arquivo minucioso. Cada detalhe seria útil, caso fosse necessário envolver autoridades. Eu precisava transformar minha vulnerabilidade em força, e minha estratégia era clara: antecipar movimentos, proteger minha saúde e minha integridade emocional, e documentar tudo. Nos dias seguintes, percebi mudanças sutis na postura da minha prima. Ela parecia cautelosa, menos direta em suas provocações, mas eu sabia que isso não significava desistência. Pelo contrário, ela estava recalculando estratégias, esperando o momento certo para tentar me atingir de forma ainda mais calculada. Minha atenção precisava estar sempre máxima, cada ação pensada, cada passo medido. Em meio a tudo isso, encontrei forças em pequenas vitórias. Cada exame positivo, cada relatório médico, cada palavra de apoio de amigos e familiares reforçava minha confiança. Eu não era apenas uma sobrevivente. Eu estava me tornando uma guerreira, capaz de enfrentar não apenas minha doença, mas também o veneno psicológico de quem tentava me derrubar. E então, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou pelo correio, sem remetente, com um envelope simples e sem assinatura. Dentro, havia apenas uma mensagem curta. Você acha que venceu? Estamos mais perto do que imagina. Meu sangue gelou. Não havia erros de digitação, não havia pistas visíveis, apenas a certeza de que a ameaça continuava, e que minha prima não estava sozinha. Decidi que precisava enfrentar a situação de frente. Chamei meu advogado e expliquei tudo: as mensagens, telefonemas, cartas, tentativas de intimidação. Ele concordou em registrar formalmente cada evidência, para que, se necessário, pudéssemos agir legalmente. Pela primeira vez, senti que tinha um plano concreto, não apenas defesa emocional, mas proteção legal. Mesmo com essa preparação, a sensação de vulnerabilidade não desapareceu. Cada som inesperado, cada mensagem desconhecida, cada olhar suspeito me deixava alerta. Eu sabia que minha prima podia tentar algo novo, e que minha atenção precisava ser absoluta. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim havia mudado profundamente: a confiança na minha própria força. Eu não seria mais uma vítima. Naquela noite, enquanto revisava todos os registros, recebi uma nova notificação. Era uma mensagem de texto, anônima, mas com conteúdo ainda mais direto. Você pode ter proteção, mas não estamos longe. Cuidado. Pela primeira vez, senti um frio intenso no peito, mas não foi paralisante. Era adrenalina, era a consciência de que a batalha estava longe do fim, mas que eu tinha agora todos os meios para enfrentá-la. Enquanto lia a mensagem, olhei para meus exames, para os relatórios médicos, para todos os registros que organizei. Senti uma onda de determinação crescer dentro de mim. A ameaça era real, a guerra estava apenas começando, mas eu não estava mais sozinha, e agora minha força estava ancorada em fatos, provas e preparação. No entanto, havia uma sensação de algo iminente, algo que eu ainda não conseguia ver completamente. Um pressentimento profundo de que a próxima investida não seria apenas psicológica, mas algo que poderia testar não apenas minha paciência e inteligência, mas também minha coragem física. E naquela noite, enquanto revisava os documentos e me preparava para dormir, ouvi um barulho estranho vindo do quintal, seguido de passos leves que se aproximavam da porta dos fundos. O coração disparou, e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Sabia, naquele instante, que a batalha real estava prestes a começar. Uma batalha que colocaria em risco não apenas minha saúde emocional, mas a minha própria segurança. O barulho no quintal não era algo que pudesse ignorar. Cada passo parecia calculado, silencioso, como se alguém tentasse se aproximar sem ser percebido. Meu coração disparou, cada batida ecoando no peito como um tambor de alerta. Eu sabia que não podia correr, não podia gritar. Precisava agir com inteligência, com controle.
Peguei o celular, liguei para meu irmão, e ele apareceu em segundos, como um escudo silencioso. Os passos continuaram mais próximos, até que uma sombra apareceu pela porta dos fundos. Eu segurei a respiração, preparada para qualquer coisa, quando finalmente ouvi a voz, familiar e fria. Achou que podia escapar de mim? Era minha prima. Mas havia algo estranho, ela não estava sozinha. Atrás dela, duas figuras que eu não reconhecia surgiram silenciosas, observando cada movimento. Um frio percorreu minha espinha. Aquilo não era apenas provocação, era uma tentativa clara de intimidação, de controle, de me fazer sentir vulnerável. Respirei fundo, mantendo a calma. Cada gesto precisava ser calculado. Eu não podia permitir que o medo me paralisasse. "O que vocês querem?" perguntei, a voz firme, sem traços de hesitação. Minha prima riu, um som curto, nervoso. "Só queremos que você aprenda o seu lugar", disse ela, tentando soar confiante. Mas eu percebi uma fissura naquele sorriso. Ela não esperava que eu estivesse preparada, que minha força fosse real. Eu sabia que qualquer confronto físico poderia ser perigoso, então optei por usar minha inteligência. Mantive a distância, observando cada gesto, cada expressão, cada movimento. Meu irmão, ao meu lado, estava alerta, pronto para qualquer eventualidade. Eu podia sentir a tensão no ar, como se cada segundo pudesse desencadear algo imprevisível. De repente, minha prima avançou, tentando intimidar com gestos bruscos. Mas eu recuei com firmeza, mantendo meu controle emocional. "Isso não vai funcionar comigo", disse calmamente, mas com autoridade. "Vocês não têm poder sobre mim. Nada do que fizerem vai mudar a verdade. Eu estou melhorando, eu sou mais forte do que imaginam, e cada tentativa de me derrubar só vai me fortalecer ainda mais." A tensão parecia quase insuportável, mas minha postura firme começou a desestabilizar minha prima. Ela estava acostumada a manipular e intimidar, mas nunca havia encontrado alguém que respondesse com tanta clareza e confiança. Seus aliados também começaram a hesitar, confusos diante da minha firmeza. Pela primeira vez, percebi uma vulnerabilidade real naquelas figuras que antes pareciam tão intimidantes. Foi nesse momento que tomei a decisão mais importante da noite: confrontar a situação com provas, não com raiva. Tirei da bolsa todos os documentos, registros, exames, mensagens e ligações que havia reunido. Mostrei cada detalhe, cada prova concreta da minha recuperação, cada tentativa de manipulação documentada. A força da evidência era esmagadora. Minha prima tentou contestar, mas não havia espaço para debate. A realidade estava ali, nua e crua, diante de todos. O silêncio tomou conta do quintal. Os aliados dela trocaram olhares e lentamente recuaram. Minha prima ficou paralisada, incapaz de reagir. Pela primeira vez, a dinâmica havia mudado completamente. Eu não estava mais vulnerável, eu estava no controle da situação. Cada detalhe, cada movimento, cada registro que reuni tinha se transformado em uma arma silenciosa, poderosa e irrefutável. Respirei fundo, sentindo uma onda de alívio e triunfo, mas sabia que a batalha emocional não havia terminado completamente. Minha prima podia ainda tentar manipular familiares ou criar conflitos, mas agora eu tinha controle total sobre minha própria narrativa, minha saúde e minha segurança. Eu não era mais a vítima, nem a pessoa que engolia provocações em silêncio. Eu havia reconstruído minha identidade, minha força, meu poder emocional. Nos dias seguintes, as reuniões familiares mudaram completamente de tom. Minha prima, antes audaciosa e provocadora, tornou-se cautelosa e contida. Cada palavra, cada gesto, parecia medido, como se estivesse tentando evitar novos confrontos que poderiam expor sua própria vulnerabilidade. Eu percebi que a força que construí dentro de mim não apenas me protegia, mas também impunha respeito. Meu médico, testemunha de todo o processo, reforçou que minha melhora era concreta e sustentável. Ele enfatizou que minha força emocional tinha sido um fator essencial para meu progresso, algo que muitos pacientes subestimam. E eu, pela primeira vez, senti que não havia apenas superação física, mas uma reconstrução completa da minha identidade. Eu não era mais definida pela doença, pelas provocações ou pelo medo, eu era definida pela minha resiliência, coragem e determinação. E ainda assim, a sensação de alerta continuava. Eu sabia que minha prima nunca desapareceria completamente, ela poderia tentar provocar ou manipular, mas agora, qualquer tentativa seria recebida com firmeza e provas concretas. Eu havia transformado a dor em força, a humilhação em poder, e cada desafio em aprendizado. Naquela noite, enquanto revisava novamente meus documentos e exames, uma última mensagem chegou no meu celular. Era simples, mas carregada de significado. "Você venceu, por enquanto." Eu li e respirei fundo. A mensagem não era apenas uma ameaça, mas também um reconhecimento silencioso da minha força. Pela primeira vez, senti que a batalha tinha chegado a um ponto de equilíbrio. Olhei para meus exames, para meus registros, para tudo que havia conquistado.
Um sorriso leve surgiu no meu rosto. Eu havia enfrentado a crueldade de alguém que deveria ser família, transformado a dor em poder e reconstruído minha identidade de forma definitiva. Mas a experiência deixou marcas profundas, lembranças de humilhação, medo e ameaça que eu sabia que nunca desapareceriam completamente. E naquele instante percebi algo fundamental: a verdadeira vitória não era apenas sobre minha prima ou suas tentativas de me derrubar, mas sobre mim mesma. Sobre minha capacidade de enfrentar adversidades extremas, de proteger minha saúde, minha mente e meu espírito. Sobre transformar cada golpe, cada risada cruel, cada ameaça, em combustível para me tornar mais forte, mais consciente e mais resiliente. Enquanto fechava a pasta com meus registros, senti uma mistura de alívio e determinação renovada. A guerra ainda não tinha acabado completamente, mas eu agora tinha armas, estratégia e confiança para enfrentar qualquer desafio futuro. Minha prima podia tentar novamente, mas eu sabia, com clareza absoluta, que agora eu era invencível de uma forma que ela jamais imaginou. E naquele silêncio, enquanto o relógio marcava o fim de mais um dia, percebi que a verdadeira cura havia acontecido, não apenas física, mas emocional, psicológica e espiritual. Eu não apenas sobrevivi, eu me reconstruí, me fortaleci e me preparei para qualquer batalha que ainda pudesse surgir. Meses se passaram desde aquela noite de ameaças e manipulações. Minha prima, que antes se deleitava com meu sofrimento, agora mantinha distância. Cada tentativa de provocação tinha sido neutralizada pela minha força, provas e controle emocional. Eu aprendi a impor limites sem medo, a proteger minha saúde física e mental e a valorizar minha própria voz. Minhas consultas continuavam, e cada exame mostrava progresso constante. Mas a verdadeira vitória não estava apenas nos números ou gráficos, estava na consciência de que eu havia reconstruído minha identidade. Não era mais a pessoa que engolia humilhações ou se escondia da crueldade alheia. Eu era uma mulher forte, resiliente e segura de si, capaz de enfrentar qualquer adversidade. Minha família, que antes se deixava influenciar pela maldade da prima, agora me respeitava. Meu exemplo serviu de alerta e inspiração. A crueldade pode ferir, mas a determinação pode transformar dor em poder. E mesmo com a lembrança das risadas cruéis e das ameaças ainda ecoando, eu sorria. Porque finalmente entendi, a cura verdadeira vai além do corpo, ela está em assumir o próprio valor, enfrentar quem tenta te derrubar e sair mais forte, inteira e imbatível. A última mensagem da prima jamais chegou a me abalar. Eu sabia que por mais que tentasse, ninguém poderia roubar o que eu tinha conquistado, minha força, minha paz e minha liberdade.